No dia 1º de abril de 2019, o Japão e o mundo pararam para observar uma pequena placa de madeira carregada por um homem de expressão solene. Yoshihide Suga, na época o chefe de gabinete do governo japonês, caminhou até o púlpito diante de uma multidão de jornalistas e câmeras que transmitiam o momento ao vivo para cada canto do planeta. Com um movimento firme e cerimonial, ele revelou 2 caracteres de caligrafia impecável que formavam a palavra Reiwa. Naquele instante, não era apenas um novo nome que estava sendo apresentado, mas o nascimento de uma nova época, o fechamento de um ciclo histórico e o início de uma contagem de tempo que define a alma de uma nação inteira. Este sistema, conhecido como Gengo, é muito mais do que um simples calendário administrativo. É a espinha dorsal da identidade japonesa e a forma profunda como o povo percebe a passagem dos anos, das décadas e da própria história nacional. Enquanto o resto do mundo se organiza quase que exclusivamente pelo calendário gregoriano, baseando-se no nascimento de Cristo para situar o presente, o Japão vive em uma fascinante e constante dualidade temporal. Para um observador externo, pode parecer um paradoxo que um país que lidera a inovação tecnológica global ainda se apegue a um método de contagem de tempo com raízes no período feudal. No cotidiano japonês, no entanto, é perfeitamente comum e natural preencher um formulário bancário usando o ano imperial e, logo em seguida, agendar um compromisso internacional usando o calendário ocidental. Essa convivência entre o antigo e o novo não é um sinal de atraso, mas sim uma manifestação da resiliência cultural japonesa, que se recusa a apagar suas tradições em nome de uma globalização absoluta. Mas o que realmente torna o Gengo algo tão especial é como cada era consegue encapsular o chamado Zeitgeist, ou o espírito do seu tempo. Quando um japonês fala sobre a Era Showa, por exemplo, ele não está apenas citando um período situado entre 1920 e 6.989. Ele está, na verdade, evocando memórias coletivas de guerra, de reconstrução e de um crescimento econômico que assombrou o mundo. A era define o sentimento predominante da população, os desafios enfrentados e a esperança específica que movia as pessoas naqueles anos. É uma divisão emocional da história, onde o tempo não é apenas um número frio, mas um estado de espírito compartilhado. Antes de continuarmos explorando esses mistérios, inscreva-se no canal e conte para nós, aí nos comentários, de qual lugar do mundo você está assistindo a este vídeo agora. Imagine por um instante como seria se a sua própria vida pessoal fosse dividida dessa maneira. Em vez de dizer que um evento importante aconteceu há 10 anos, você se referiria a esse período como a Era das Grandes Descobertas ou a Era da Superação. No Japão, essa percepção molda diretamente a forma como as gerações se conectam e como os eventos históricos são arquivados na mente coletiva. Atua como uma âncora cultural que impede que o presente se torne apenas uma massa de dias sem significado. Por trás de cada mudança de era, existe um processo burocrático e espiritual de uma complexidade imensa. Por que o Japão ainda mantém esse sistema com tanto vigor? Como um nome é escolhido entre milhares de possibilidades literárias? Essas perguntas revelam que o tempo, para os japoneses, não é apenas uma linha reta, mas uma sucessão de ciclos que trazem promessas de um futuro melhor. Essa conexão cria um senso de continuidade que poucas outras culturas conseguem replicar. O Gengo funciona como um relógio cultural que bate no ritmo do coração da nação. No momento em que Suga ergueu aquela placa, ele estava reiniciando o relógio de milhões de pessoas, oferecendo-lhes uma página em branco para escreverem um novo capítulo da história. E é essa estrutura, essa capacidade de se reinventar, mantendo as raízes firmes no passado, que torna o Japão fascinante hoje.
Para compreender como chegamos ao momento solene vivido por Yoshihide Suga em 2019, precisamos viajar no tempo, voltando mais de 1.300 anos na história. O sistema de eras não nasceu originalmente em solo japonês, mas foi uma importação cultural sofisticada da China imperial, que na época funcionava como o farol civilizacional de toda a Ásia. No ano de 645 d.C., o Japão adotou sua primeira era oficial, batizada de Taika, que significa Grande Reforma. Esse marco não foi apenas uma escolha estética de nome, mas o símbolo de uma reestruturação profunda do Estado, tentando centralizar o poder no imperador e organizar a sociedade sob moldes burocráticos mais avançados. No entanto, naquela fase inicial da história japonesa, a estabilidade que observamos hoje era algo praticamente inexistente. Um fato fascinante e pouco conhecido por quem observa o Japão moderno é que, durante muitos séculos, as eras mudavam por motivos que hoje consideraríamos puramente supersticiosos. Diferente do sistema atual, onde uma era está intrinsecamente ligada à vida de um único monarca, antigamente o nome do tempo poderia ser descartado a qualquer momento para limpar a má sorte da nação. Se um grande incêndio devastasse a capital, se um terremoto violento sacudisse as ilhas, ou se uma epidemia mortal se espalhasse de forma incontrolável, o governo interpretava esses eventos trágicos como sinais claros de que o nome da era atual estava em total desarmonia com as forças do cosmos. Assim, mudava-se o nome imediatamente para tentar resetar o destino do país e atrair presságios mais favoráveis para o futuro. Era uma tentativa psicológica e espiritual de recomeçar do zero, buscando na caligrafia dos novos caracteres uma espécie de proteção divina contra as catástrofes naturais recorrentes. Essa volatilidade temporal e política só encontrou um fim definitivo com a Revolução Meiji, ocorrida em 1868. Foi um período de transformação radical e acelerada, onde o Japão decidiu se modernizar para competir de igual para igual com as potências ocidentais. Entre as inúmeras reformas implementadas para fortalecer a nação, surgiu a regra fundamental conhecida como Issei Ichigo, que pode ser traduzida literalmente como um imperador, uma era. A partir desse decreto histórico, o tempo japonês ganhou a estrutura rígida que conhecemos hoje. A era começa exatamente no dia em que o imperador assume o trono e termina apenas com sua morte, ou, como ocorreu recentemente, com sua abdicação voluntária. Essa mudança estratégica trouxe uma nova ordem cronológica e facilitou imensamente a organização da história, transformando o nome de cada era em um sinônimo direto do legado e da personalidade de cada soberano. A escolha desses nomes, porém, não é fruto do acaso ou de uma inspiração momentânea de um poeta. Existe uma ciência poética e técnica por trás de cada ideograma selecionado. Historicamente, os nomes das eras eram extraídos exclusivamente de textos clássicos da literatura chinesa antiga, como o Livro dos Cânticos ou os Anais da Primavera e Outono. Essa tradição durou milênios, até ser corajosamente quebrada pela Era Heiwa. Pela primeira vez na história, o comitê buscou inspiração em uma obra puramente japonesa, o Manyoshu, a mais antiga e respeitada coleção de poesia nipônica. Os caracteres escolhidos precisam respeitar 6 critérios técnicos extremamente rigorosos, que desafiam os maiores estudiosos do país. O nome deve possuir um significado positivo que reflita as aspirações do povo. Ser composto obrigatoriamente por apenas 2 ideogramas kanji, ser fácil de ler e escrever para o cidadão comum. E, acima de tudo, nunca ter sido utilizado anteriormente como nome de era ou de qualquer figura pública importante do Japão.
Para garantir que esses critérios fundamentais sejam atendidos sem qualquer interferência externa, o processo de seleção é conduzido por um comitê secreto de elite. Este grupo é formado por acadêmicos especialistas em literatura clássica, historiadores renomados e líderes políticos de alto escalão. Eles operam sob um véu de confidencialidade absoluta. Muitas vezes isolados em salas seguras, onde o uso de celulares e dispositivos de comunicação é estritamente proibido pelo governo. A segurança envolvida é comparável à proteção de segredos de Estado militares, pois qualquer vazamento do nome antes do anúncio oficial seria considerado uma vergonha nacional imensurável. Eles discutem exaustivamente o peso de cada traço do pincel, a sonoridade da pronúncia e como aquela palavra específica soará daqui a 100 anos nos livros de história. É um processo burocrático tingido de misticismo, onde a política moderna se curva diante da sabedoria ancestral das letras. Enquanto o comitê delibera em silêncio absoluto nas salas do governo, o país inteiro aguarda em uma espécie de limbo temporal, sabendo que assim que o debate cessar, o futuro terá, finalmente, um novo nome oficial. Enquanto os estudiosos finalizavam a escolha de Reiwa, uma onda de ansiedade invisível percorria os servidores de Tóquio. Programadores e bancos enfrentaram o que ficou conhecido como o bug do milênio japonês. Diferente do calendário ocidental, onde o tempo flui de forma linear, o software japonês precisava aprender que, após o ano 31 da era Heisei, o relógio recomeçaria sob um novo nome imperial. Bancos e empresas de tecnologia lutaram para atualizar códigos arcaicos que sustentavam a infraestrutura nacional. Um erro mínimo poderia congelar transações financeiras, provando que, mesmo na nação dos trens-bala, a tradição ainda possui o poder de desafiar a lógica binária da modernidade. Essa transição não ficou restrita apenas aos servidores, pois o impacto no cotidiano de cada cidadão foi imediato. No Japão, o gengo está impresso na própria identidade da vida civil. Ele aparece na validade das carteiras de motorista, em milhares de formulários de impostos e até na data de validade dos alimentos. A Casa da Moeda precisou interromper a produção para criar novos moldes, garantindo que as moedas passassem a carregar os novos caracteres. Imagine a logística necessária para reeducar uma população inteira a preencher documentos oficiais, mudando o ano de 31 para 1. É um exercício de paciência que reforça a conexão diária do povo com a passagem do tempo imperial. O que tornou a chegada da era Reiwa única foi a natureza da transição. Historicamente, a mudança de era um momento de luto nacional profundo, marcado pela morte do imperador. Contudo, em 2019, o imperador Akihito fez algo extraordinário e raro. Ele abdicou em vida por razões de saúde. Isso transformou o que seria um funeral de Estado em uma celebração vibrante. O povo japonês pôde se despedir da era Heisei com muito respeito e gratidão, e receber Reiwa com festas e um sentimento de renovação. Foi uma transição suave, permitindo que a nação refletisse sobre seu progresso, sem o peso imediato da perda e reflexão profunda sobre o passado. Ao olharmos para trás, percebemos como cada era recente definiu a alma do país. A era Meiji foi o despertar, quando o Japão abandonou o isolamento para se tornar uma potência industrial. A breve era Taisho trouxe ventos de democracia e cultura urbana. Depois veio a longa era Showa, que testemunhou os horrores da guerra e o milagre econômico e reconstrução nacional. A era Heisei significou a consolidação da paz e a busca pela harmonia, mesmo diante de desafios econômicos. Cada nome carrega em si o cheiro e as cicatrizes de sua própria história, funcionando como um resumo emocional de décadas de vivências humanas.
Manter o sistema Gengo no século XXI pode parecer um anacronismo, mas para o Japão é uma âncora cultural vital. As eras oferecem uma estrutura emocional única que organiza o tempo. Elas permitem que os japoneses organizem suas memórias não apenas em números frios, mas em capítulos coloridos por um forte significado e especificidades. É uma forma de honrar o passado, enquanto se caminha para o futuro tecnológico. O sistema de eras é a prova de que a identidade de uma nação não reside no que ela descarta para se modernizar, mas no que ela decide carregar através dos séculos, preservando sua história e cultura. Ao encerrarmos esta jornada, fica o convite à reflexão. Se a sua própria vida não fosse contada em anos, mas em eras definidas pelo seu estado de espírito, que nome você daria para o período que vive agora? Como batizaria o capítulo atual da sua história pessoal? A filosofia do Gengo ensina que o tempo é mais do que segundos. É uma oportunidade de renovação. Compartilhe conosco abaixo qual seria o nome da sua era atual e inscreva-se para continuar explorando os segredos que moldam as culturas do mundo. O relógio de Reiwa continua batendo e o futuro sempre aguarda de forma vibrante para ser escrito com os caracteres da nossa própria vontade.